nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Votos de paz e bem para você que nos segue, tecendo conosco o caminho Ordo Amores, tecendo o fio de ouro, tecendo a nossa vida com fios de ouro, né? Uma vida bela e bonita e brilhante. Hoje nós temos o 11º capítulo da primeira parte. Tecendo o fio de ouro é o próprio título do capítulo, Tecendo o Fio de Ouro. Basicamente é uma história, então eu vou contar para vocês uma história. É a história de Rumpelstiltskin, é esse mesmo nome. Então, havia um rei perverso, furioso pelo desaparecimento do filho. Ele resolveu matar todos os homens do seu reino. Um deles, um homem, para ver-se livre da morte, diz ao rei que não o mate, porque sua filha é capaz de tecer fios de algodão e transformá-los em fio de ouro. Bom, ele quis escapar da morte, né? Então comprometeu a filha, coitada, dizendo que a filha era capaz de transformar algodão em ouro. A pobre moça é então trancada a 7 chaves em um calabouço com uma montanha de fardos de algodão e uma roca de madeira. A roca é mesmo esse utensílio, ou essa peça, ou essa máquina de madeira que servia para fiar ou tecer. O ambicioso rei marca uma data para retornar e receber os fardos de algodão transformados em fio de ouro, senão o pai da moça seria executado na frente dela. Então a história começa contando de uma impossibilidade. É uma impossibilidade. Vamos ver como a história continua. Desesperada, a moça se põe a chorar dias seguidos, a lamentar-se. Mas por que aconteceu isso comigo? Por que, meu Deus? As grandes perguntas que nós podemos chegar um dia a fazer. Dia após dia, lamenta-se e chora, resignada a tecer um longo fio de algodão que nem de longe se parece com um ouro. Então ela vai levando, né? Vai levando com a barriga, como se diz, e aqui diz, resignada à própria sorte, aquilo que lhe aconteceu, vida sem esperança, vida sem alegria, mas que de qualquer maneira o sol se põe, então o dia inicia e a gente tem que viver. Bem ao contrário, molhado por suas lágrimas, o fio já tecido e molhado de lágrimas, vai ficando acinzentado, manchado pela poeira do calabouço e pela urina dos ratos que nele se deitam durante a noite. Em outras palavras, está ficando pior. Antes era um algodão branquinho, agora está ficando todo acinzentado, mal cheiroso, cheio de mofo, etc. Para piorar a situação, a pobre moça jamais havia sido uma boa tecelã. Fazia, entretanto, o melhor que podia, a esperar o impossível, que aquele fio feio, manchado e arrepiado se transformasse um fio de ouro. Bom, a historinha aqui diz uma coisa interessante. De qualquer maneira, ela fazia o melhor que podia. Tem certas coisas na vida, ou em algumas situações, eu gosto de dizer, olha gente, faça o melhor que puder. Em alguns momentos é assim a vida. Não se sai tudo perfeito, não dá para resolver uma situação, mas vamos fazer a nossa parte, o melhor que pudermos. E a vida segue, e enquanto tece, aquieta-se aos poucos, pensa e ora. Ela vai pensando, vai rezando, se aquieta, e ela começa a lembrar do seu tempo de criança, quando corria pelos campos livre do rei perverso. Lembra-se também que, como o rei havia sido perversa no não perdoar sua mãe, que não gostava mais de sua irmã, Em outras palavras, nasce nela um momento de reflexão.
ela colocada nesse sofrimento, ela aproveitou. Ninguém vai atrás de sofrimento. Mas se por acaso acontecer, vamos aproveitar. E ela aproveitou. Ela aproveitou e descobriu algumas coisas da vida dela. Por exemplo, o fato da mãe dela gostar mais de outra filha, que era da irmã dela e não dela. E isso deixou-a com mágoas em relação à mãe. Ela pensou nisso também. Daria tudo para poder vê-las agora. Recorda-os de seus sonhos e suspiros de adolescente quando via o príncipe, também adolescente, passar com a sua corte. Então ela tinha os bons sonhos de casamento também, não é? Vinham à sua memória seus pais e irmãos, sua mãe, que lhe ensinaram a cozinhar e a tecer o fio de lã para o inverno e do algodão para o verão. Histórias de família vieram à tona, fatos do passado vieram à tona. E ela tecia e tecia, e de tanto tecer, tecia cada vez melhor, não no silêncio do calabouço. Sua vida, tão presente em sua memória, parecia ao mesmo tempo tão distante, tão perdida, tão sem sentido nesse calabouço úmido e borolento. Borolento é cheio de mofo. Porém, ainda assim, ela tecia e não parava de tecer. Um belo dia, em que ela estava absorta, pensando assim, quase desmaia de susto ao ouvir uma voz que vinha da altura do seu tornozelo, porque era alguém muito pequenino, por isso que era a altura do tornozelo dela, né? E esse alguém disse, esse anãozinho disse: quer ajuda? Posso ajudar você a transformar todo esse fio imundo em um belíssimo fio de ouro. Meus irmãos e irmãs, aqui a gente pode fazer interpretações. O que acontece é que ela vai tecendo, fazendo o que pode, naquela situação de impossibilidade. Mas acontece uma novidade na vida dela. É esse anãozinho que aparece, né? Que a gente pode cristianizar a história e dizer que é a graça de Deus que aparece. Uma novidade aparece na vida. A palavra de Deus vem ao nosso encontro. Uma pessoa especial e bondosa aparece em nossa vida. Era um homem muito, muito pequeno, do tamanho de um dedal, que havia entrado por um pequeno orifício na parede. Como toda boa história de fadas, o homenzinho lhe impõe uma condição para fazer a tão sonhada transformação. Em outras palavras, ele disse: eu posso transformar o algodão em ouro, mas preste atenção, você tem que adivinhar uma coisa, é uma tarefa, você também tem uma tarefa. E aí, você realizando essa tarefa, eu faço a minha parte e transformo o algodão em ouro. Daí a 7 semanas, minutos antes da visita do rei, ele voltaria para saber a resposta. E caso fosse correta, cumprir sua promessa. Caso a resposta fosse incorreta, bom, melhor nem pensar, não é isso? A esperança renasceu, não iria morrer ali, seu pai não iria morrer por sua causa, iria voltar para casa, 1000 peripécias depois, ajudada pelo pai que lhe vinha trazer comida, ela descobre na última hora o nome do estranho homúnculo, homenzinho, né? Porque essa era a tarefa. Ela descobriu o nome deste homenzinho. É um nome estranho, difícil, né? O nome era Rumpeltistiskin. E ela grita, Rumpeltistiskin. Gruda então os olhos no pequeno orifício por onde o pequeno ser passaria. 10 dias antes no canto do calabouço, agora tomado por um longuíssimo fio de algodão que enrolava-se em imensos novelos.
com medo de esquecer-se, ela começa a repetir 1000 vezes para não esquecer esse nome, né? Rumpeltistiskin. Nem bem o homenzinho entra, ela grita seu nome. Esse é o seu nome, Rumpeltistiskin. Na mesma hora, o fio de algodão se transforma em fio de ouro, que apesar do grande peso e excelente quilate, flutua pelo calabouço, enchendo-o de luz. Então aqui diz que esse monte de algodão, né, e também as coisas que ela já tinha tecido, começam a flutuar, iluminando o ambiente com o seu dourado. Quanto ao homúnculo, transforma-se de imediato em um príncipe, o mesmo príncipe garboso que ela vira passar em seus anos de adolescência. O filho do rei perverso, que naturalmente era apaixonado pela moça plebeia desde que a via quando passava pelos campos com a comitiva real. Muito bem, o rei recolheu feliz seu fio de ouro, que de tão longo deu para ser distribuído em todos os súditos e para enfeitar todas as casas do reino. Acolheu também a lucrativa nora, que naturalmente casou-se com um príncipe que de vez em quando saía de seu luxuoso quarto e passava horas sozinha no fétido arcabouço em contato com o tesouro que havia encontrado lá. Aqui está dizendo que de vez em quando ela voltava lá no ambiente para não esquecer que foi ali que tudo foi resolvido. Em seu primeiro aniversário de casamento, pediu ao príncipe que transformasse o calabouço em uma sala forte onde guardaria suas mais belas joias. Além disso, pediu-lhes para abrir uma escola para treinar tecelãs pobres. Ambos os pedidos foram aceitos e nasceu o primeiro filhinho, neto do rei perverso, que agora sorria bonachão. E todos, é claro, viveram felizes para sempre. Tem um detalhe aqui que a gente passou rapidinho. O detalhe é este. Primeiro, ela costumeiramente, habitualmente, gostava de voltar naquele calabouço, né, onde tudo tinha acontecido. Um momento de grande sofrimento e um momento de grande alegria. Depois ela pediu até para preservar aquele ambiente e melhorar aquele ambiente. O ambiente onde tinha sido lugar de muito sofrimento e também foi o lugar onde ela encontrou o seu príncipe, encontrou a sua salvação também. Eu gostaria de meditar aqui uma história de uma senhora já idosa. Ela tinha muitas rugas e um dia a netinha dela perguntou: vó, por que a senhora tem o seu rosto assim, com essas marcas? Ela disse: olha, eu nunca procurei tirar essas rugas, porque cada ruga dessa tem uma história. Eu cuidei do seu avô, cuidei do seu pai, cuidei dos seus tios e tias, cuido também um pouco de você. A vida nossa foram de muitas alegrias e de muitas labutas, seja no trabalho, seja na criação. Então, deixaram-me marcas, mas são marcas de amor, porque eu amei muito durante a vida todas as pessoas que, na minha família, né? E também as situações da vida. Então, eu deixei essas marcas no meu rosto. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele não eliminou suas chagas. Ele continuou com suas chagas, o seu franco aberto. E as suas chagas eram luminosas, digamos assim, né? Para dizer que o sofrimento é resgatado. A toda a história de vida é resgatada. Então nós devemos lembrar que nós somos cristãos e a maravilha do cristianismo é que diz que Deus habitou entre nós no seio da Virgem Maria, se fez carne, habitou entre nós, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado, o resto nosso Senhor viveu tudo. E esse tudo, meus irmãos, são sentimentos também, atitudes, palavras. Isso para, o que é que nós estamos querendo dizer?
que quaisquer que sejam as situações ou sentimentos que você venha por passar, nosso Senhor também passou. Então, essas situações, sentimentos, essas realidades, elas são redimidas. Elas eram um mero algodãozinho e também, por vezes, sujo, e se tornam peças, tecido de ouro, transformado pelo poder da cruz e pelo poder da ressurreição, pelo dom do Espírito Santo. Então a história de vida é redimida. Essa menina estava naquela situação, na nossa história nos diz, né? E ela vai se encontrar em outra situação, pelo dom da graça, pelas ações delas que nós vimos, né? Ela vai redimir a sua história, mas atenção, ela não esconde, não nega aquele seu passado. Não é isso? É tão verdade que ela pediu para o príncipe, o marido dela, conservar aquele espaço, para dizer que é um espaço maravilhoso. A gente fica pensando, mas pode ser que aquele sofrimento de Cristo na cruz, porque Jesus não quis esquecê-los, Jesus não quis esquecê-los e ressuscitou com as chagas para dizer que são as minhas marcas de amor. Então nós temos histórias no passado que nós agimos bem e queremos lembrar para sempre. E se hoje em dia nós ainda temos uma questão com o passado, nós somos chamados a fazer bem com aquele passado. Uma vez tinha uma pessoa que reclamava muito da ausência do pai. O papai não ficava muito conosco. E aí você pode imaginar a sua situação, né? Uma reclamação de alguém. Lá no futuro, o pai dela foi explicar: minha filha, eu era muito ausente, é porque o meu emprego era fora da cidade. Mas eu nunca esqueci você. Sempre amei você. Aí ela ficou radiante com essa história do passado. A mesma história. Papai ficava ausente de casa e ausente de mim. Me era motivo de dor. Essa história começou a ser motivo de gratidão e de louvor. Meu pai fazia esse sacrifício por mim. Então são 1000 situações do passado que a gente pode redimir com um novo olhar, sempre com a graça de Deus, né? Coisas principalmente relacionadas a perdão, a ofensas recebidas e a ofensas que a gente deu também aos outros. A história quer dizer que é possível, com a graça de Deus, a gente tecer essa história e ela se tornar um fio de ouro. Então, ao escrevermos a nossa história de salvação, vamos descobrir que nela se esconde silenciosa, mas brilhante, o maravilhoso e rico e resplendente fio de ouro. Nós temos um fio de ouro que está aqui no início da nossa vida, é o próprio Deus, a Santíssima Trindade. Da Santíssima Trindade nós viemos. Nesta Santíssima Trindade somos convidados a viver e somos convidados a se entregar definitivamente no dia do nosso falecimento. Então esse fio de ouro nos acompanha, que nós possamos bem dar um retorno a esse início de fio de ouro que chegou até nós e que a gente possamos dar continuidade. Que o Senhor nos abençoe neste dia. Voto de paz e bem, Pai, Filho e Espírito Santo.